Amém. Glória a Deus. Senhor, Tu és fiel. Em todo tempo, o Senhor é fiel. Filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das malhadas. Como fiz, como não vi, com meu olho te ungi. Toma os teus olhos, ponho em ti a minha visão. Tomo tua boca, profetiza, filho do homem. Vamos chegando. Coração E derrama a unção sem limites. Como teu ser, levanta-te, levanta-te, diz o Senhor. Pessoal, vamos compartilhar. toma os teus olhos. Pega aí um aviãozinho, vamos começar a convidar o máximo de pessoas que vocês puderem, para que seja uma live com bastante gente, bastante movimento. Cada um convida pelo menos 10 aí, em nome de Jesus. Se você anota 10, convide 10. Amém? Quem convidou 10, bota aí. Escreve aí, 10. Só quem convidou 10. Quem convidou 20, escreve aí 20. Quantidade de pessoas que você enviar aviãozinho, você bota o número aí. Amém? Filho meu, para ser vencedor, te tirei de trás das malhadas. Como fiz com Davi, com meu olho te ungi. Boa noite a todos. Glória a Deus. Hoje vai ser uma live muito forte, gente, muito sobrenatural. Então, por favor, convidem aí. Você que está no YouTube também, marca aí, convida alguém, compartilha. Vou tirando a música aqui. Se você está me ouvindo aí no YouTube, dá uma travadinha no YouTube aqui, deixa eu entrar de novo. Enquanto vocês vão convidando. Estou vendo aí o rostinho de cada um. Muito bom. Vamos lá. Bom, estamos no YouTube também. Você que está no YouTube aí, que está me ouvindo, comenta aí que está me ouvindo. Bem, já já nós vamos receber uma convidada muito especial, que é a nossa líder do Ministério de Intercessão da Base Apostólica, do nosso ministério, uma profeta de Deus, uma mulher de Deus, muito especial, que além de ser profeta, ela é psicóloga, terapeuta e tem um coraçãozão, meus irmãos. Eu quero que vocês conheçam, quero que vocês saibam que essa mulher de Deus faz parte da nossa equipe, do nosso ministério. Então, já já ela vai estar chegando aqui. E o tema de hoje é esse aí, ó, a importância da cura da alma. Você vai entender, não apenas pela ótica de cura interior da igreja, mas por uma ótica de uma profeta que também é psicóloga. Outra coisa, pessoal, vocês que estão aí, ó, muito importante que vocês me chamem no WhatsApp. Meu WhatsApp está no link da bio. Me chamem no WhatsApp depois da live para eu colocá-los no grupo do Telegram, porque o WhatsApp e o Instagram já deram um sinal que eles não são infalíveis. Então há uma maturidade em ter um plano B, né? Então quando o WhatsApp cai, para onde a gente vai, né?
é o Telegram. O Telegram é uma ferramenta muito boa, muito parecida com o WhatsApp. Na verdade, tem bem mais recursos do que o WhatsApp. E nós criamos um grupo ontem lá para poder manter vocês em comunhão comigo. No momento que tivermos dificuldade com a primeira rede, que é o WhatsApp, que é o telefone dessa era, nós vamos para o outro. Porque nós precisamos dessa conexão, né? E às vezes o diabo ele cria uma estratégia para poder prejudicar as conexões do reino. Então, muita gente que trabalha com live, por exemplo, o profeta Vinícius Iracete, amanhã ele vai fazer um evento lá na cidade dele chamado A Casa dos Profetas. E esse evento é um evento presencial, mas também que vai alcançar multidões pela internet para quem se inscreveu. E ele lançou esse evento ontem, e ele dependia do WhatsApp funcionando para as pessoas se inscreverem. Graças a Deus ele também tem um grupo no Telegram, então o pessoal conseguiu se inscrever, muita gente se inscreveu. E eu quero dizer para você que não se inscreveu ainda, vou te dar mais uma motivação para se inscrever na Casa de Profetas do Vinícius Iracete, que vai ser amanhã, online, a partir das 19 horas, a noite toda. Eu estarei lá também. Amanhã de manhã eu estou pegando avião para Porto Alegre. De Porto Alegre vou de carro até Santa Maria, onde o Vinícius reside, onde ele tem a base dele. De lá está tudo preparado para realizarmos esse grande evento, essa grande escola de ambiente profético. E eu vou estar lá junto com ele e vamos fazer algo tremendo, tremendo. Infelizmente não vai ser um evento aberto, então, mas é barato, gente. Se você é R$100 apenas a inscrição, e se você é seguidor do canal dele, eu acho que tem desconto. Se você é seguidor do canal dele, ainda cai para metade, acho. Amém? Então, vamos lá. Deixa eu ver se a Mara já chegou aqui. Ainda não chegou, deve estar chegando. Glória a Deus, gente. Patrícia já se inscreveu, né? Tá dizendo aí, tá aguardando ansiosamente. Gente, Deus me deu uma palavra para pregar amanhã nessa escola da Casa dos Profetas. Olha o Ministério Apostólico Videira aqui. É a profeta Mara. Deixa eu abrir para ela. Que hoje a chave... Meu Deus do céu, já estou sentindo aqui. Shalom! Shalom, apóstolo, a paz, boa noite a todos. Você foi redundante agora. Você foi redundante falando a paz, porque seu sorriso trouxe tanta paz que você fala paz de novo, fala duas vezes. Amém, que bom. Glória a Deus. Gente, deixa eu apresentar para vocês aí logo, que eu vou ficar quietinho aqui, só recebendo também. Essa é uma amiga muito preciosa, e além de amiga, ela é uma profeta de Deus. Além de profeta, ela é psicóloga e é líder da nossa rede de intercessão. Aliás, se você quiser fazer parte da nossa rede de intercessão para interceder pelo meu ministério e pelos projetos da base, pode falar comigo, que a Mara depois vai te entrevistar para te colocar na rede. Mas a Mara é uma mulher de Deus, que tem um significado tão importante na minha vida que você nem imagina, minha irmã. Olha, você é um dos motivos de eu ter feito esse estardalhaço nessa pandemia com essas lives. Você faz parte da história aí. Tudo começou aí em Salvador. Tudo começou aí em Salvador. Amém. As entrelinhas você conhece, mas em breve será um testemunho que eu vou poder abrir para todos, né? Amém, amém, apóstolo. E tem Minha mais, irmã, muito mais vindo por aí. amém. Olha, como é que vai ser? Eu não vou te interromper. Eu já tomei 10 minutos aqui, mas você pode falar aí uns 30 minutos, 35,
focada no teu objetivo, e depois nós vamos ficar mais uns 20, 25 minutos impartindo sobre esse povo, porque eu entendi que eles precisam muito de oração também, não apenas de conteúdo. Então nós vamos orar, nós vamos olhar para esses nomezinhos aí, para esses rostinhos que aparecem aí. Deus tem revelado muita coisa. Eu tenho pedido a Deus que libere uma unção de revelação através da internet, porque as pessoas precisam de revelação, precisam de profecia. E às vezes é fácil profetizar quando está perto, mas olhando uma fotinho, nós precisamos nos sintonizar nesse novo portal, né? Então, que Deus nos ative para isso e fica muito à vontade para se apresentar. Deus lhe use. Amém, apóstolo. Amém. Então, eu trabalho hoje aqui como psicóloga e Deus me deu a graça de percorrer em caminhos profundos, que é na mente humana, né, com as ferramentas primeiro dada por Ele e depois constituída aqui na Terra. Mas vamos lá. Quando o apóstolo me fez esse convite, imediatamente eu respondi o tema muito rápido. Eu não sei se o apóstolo se lembra, que eu coloquei que gostaria de falar sobre a cura da alma. Mas, na verdade, eu coloquei na mensagem sobre o enfrentamento da cura da alma. Por quê? Porque quando a gente fala em cura, a gente fala em enfrentamento. Não existe processo de cura sem enfrentamento. E o grande problema hoje em dia das pessoas é que elas querem viver a cura, mas não querem enfrentar o processo da cura. E não existe cura se você não passa pelo processo, se você não se abre para viver de fato o processo da cura. E eu vejo isso de uma forma muito clara nos meus atendimentos. As pessoas que Deus permite chegar até a mim são pessoas que vêm muitas vezes em busca dessa cura, mas na verdade, naquele momento em que eu me aproximo, eu preparo aquele terreno para que a pessoa consiga enfrentar o processo da cura. E eu orando, perguntando ao Senhor onde é que eu queria algo que viesse de Deus mesmo, não do meu próprio entendimento, não das passagens que eu conheço, mas eu queria algo que o Senhor derramasse. E o Senhor me trouxe hoje pela manhã uma palavra que expressa o enfrentamento da cura, que está aqui em 2 Reis, capítulo 4, e versículo 15, que diz assim: chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou e quando ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Observe, apóstolo, que quando a gente chega nesse versículo em que o profeta diz que por esse mês, daqui a um ano, você terá um filho, ela exclama. Quando a gente exclama, quando a gente reage a algo, é porque há um impacto emocional na nossa estrutura emocional. E se há um impacto na nossa estrutura emocional, fala de algo aqui dentro. E muitas vezes fala de um processo de dor. E essa mulher, ela estava vivendo um processo de dor. Porque ele tocou em um ponto muito específico. Ele disse que ela carregaria um filho nos braços. Ali começou a cura na vida daquela mulher. O processo de cura começou quando ele tocou nesse ponto. E em seguida, aí ela fala: não, meu senhor, exclamou, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Não provoque em mim. Não provoque, não mexa na minha dor, algo que eu posso não viver e ficar com sofrimento. Ela tinha um trauma aí, né? Ela tinha um trauma e ele foi muito cirúrgico ao se aproximar dela e declarar isso sobre a vida dela, anunciar isso sobre a vida dela.
Aí botou assim, mas de fato a mulher ficou grávida e no ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu lhe tinha dito. Esse processo, logo depois, essa criança, ela sente uma dor de cabeça muito forte. Dessa dor de cabeça muito forte, essa criança vai ao falecimento. Então, vamos lá. Ela o carregou, o servo levou o menino para casa, já o versículo 20, o servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Ela o carregou para cima e o deixou na cama do homem de Deus, fechou a porta e o deixou ali. Ali começa o processo de enfrentamento da cura da alma. Então enviou um recado para o marido, olha o equilíbrio emocional e a busca. Pensou. Então enviou o recado para o marido. Mande um dos servos e uma jumenta para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Por que hoje? Perguntou ele. Não é festa de lua nova, nem sábado? Ela, porém, respondeu, não se preocupe. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, rápido, só diminua o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Observe, apóstolo, que para quem é mãe sabe a dor de pegar um filho. Eu não vou falar nem morto, eu vou falar de um filho doente. O coração, ele começa a se afligir, a alma começa a gritar. E o filho dela chegou ao falecimento. E ao chegar ao falecimento, aquela mulher, ela teve ali dois caminhos. Dois caminhos. Ela teve o caminho de entrar na caverna e chorar a dor e viver o luto, gritar por aquela perda. Ela teve o caminho de enfrentar a sua dor e ir atrás da sua cura, mas a cura da sua alma. Entende? Então, esse é um caminho muito árduo, porque existe uma pergunta que destrava muito esse portal na vida de um indivíduo. E eu tenho levado muito esse questionamento aos meus pacientes. Eu tenho sempre questionado, diante de uma situação, diante de um caminho, você precisa sempre se perguntar: o que eu quero é o que eu preciso? Porque muitas vezes a alma, ela está gritando por um quarto escuro. A alma, ela está gritando por um descontrole. A alma, ela está gritando por muitas vezes validar a carne. Mas o que aquela mulher precisava? Ela precisava dar voz àquela alma machucada, ferida, ou ela precisava olhar para a sua dor e dizer assim, eu vou atrás da minha cura. Aí começa o maior enfrentamento, que muda a vida dessa mulher, que muda a história dessa mulher. Essa mulher, ela lutou contra a morte. Ela lutou contra a morte. Ela lutou contra a morte, ela lutou atrás da cura da sua alma. Ela entendia que quem entregou para ela, quem deu para ela aquela vitória, tinha sido o Senhor. Então era dele, era por ele que ela ia atrás de uma resposta, que ela ia em busca de uma resposta. E isso, muitas vezes, apóstolo, tem acontecido com a nossa vida, tem acontecido com a igreja, acontece muito com os pacientes que eu tenho atendido. Pessoas que chegaram a viver alguns momentos, né? A terra prometida apareceu, só que no meio da terra prometida começa um processo de cura para se assentar na cadeira, para se assentar à mesa, para desfrutar da mesa. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem suportar o processo de cura. Retrocede, esconde a sua ferida, coloca uma maquiagem e começa a caminhar de forma deficiente. Só que tem uma coisa no meio desse processo. Quem não enfrenta o processo da cura não consegue desfrutar genuinamente. Pode falar. Existe um limite. A pessoa consegue chegar só num lugar.
existe um determinado teto que ninguém consegue passar se não enfrentar o processo da cura. Apóstolo, enquanto eu orava, o que o Senhor ele trazia no meu coração é que ninguém passa pelo portal, ninguém atravessa o portal para desfrutar a terra prometida, viver, se assentar à mesa, desfrutar daquele lugar, se não for curado antes. A gente vive uma representação da terra prometida. Você avista a terra prometida. Você até acha que você está vivendo o melhor. Mas não é. Mas não é o melhor. Não é o melhor porque ninguém atravessa o portal sem antes atravessar primeiro o processo da cura. Sabe por quê, apóstolo? Porque Deus não é menino. Deus não é menino. Tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. De nada se pode tirar e nem acrescentar. Então, aquilo que ele entrega nas suas mãos é para que você consiga sustentar, para que você consiga... Tem que haver estrutura para sustentar. Exatamente. Para que você consiga sustentar. E não só sustentar, para que você consiga liberar. Porque tudo que vem do céu vem para descer sobre a sua vida como um canal. E sendo canal, você vai precisar liberar para a vida das pessoas que Deus vai escolher para te rodear. Você vai continuar a sua narrativa da Sunamita aí, não sai do ponto não. Mas só para conectar, tem uma história que fala muito disso também. Quando Moisés chega lá diante da sarça, Deus fala para Moisés assim, bota a tua mão no peito. Quando Moisés tira a mão dele estava leprosa. O que Deus estava dizendo com isso? As suas mãos refletem o que tem no teu peito, no teu coração. Eu não posso trabalhar contigo assim. Aí logo depois Deus fala, bota a mão de novo no peito. Estava limpa como a mão de uma criança. Então Deus preparou Moisés para ser o libertador. Moisés, até aquele dia, ele não podia ser um libertador porque ele estava carregando as dores e os traumas do Egito. As feridas, ele estava leproso. E quem tem um coração leproso tem atitudes leprosas. Mas quem tem um coração puro tem atitudes puras. Não é isso? Todo pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Exatamente. Então, o que acontece? As pessoas começam a viver no pátio, achando que está desfrutando da terra prometida, porque no pátio há paz, no pátio há uma liberação, no pátio há misericórdia, no pátio há provisão. Mas no pátio não há a abundância que está na terra prometida. Não há. No pátio não tem a ver mais com sinais. No pátio tem a ver com o desfrutar, com o viver, com o experimentar de uma relação genuína, de uma relação muito firme com o Senhor. Então não se passa em um portal se não se enfrentar primeiro a cura. E aí o que acontece, apóstolo? Muitas pessoas acabam vivendo, se escondendo, muitas vezes dentro da própria igreja, com a sua lepra, com a sua deficiência maquiada, bem maquiada e se arrastando e se apega a uma misericórdia, se apega a uma provisão, se apega a uma palavra, roda com a palavra de promessa e cai no mesmo lugar. Aí o problema está com Deus que não cumpriu no tempo que disse que iria cumprir? Não. O problema está comigo que não suportei passar pelo processo da cura. Não suportei enfrentar o processo da minha alma. E quando isso não acontece, o que começa a surgir no comportamento humano? A criança birrenta. Observe, apóstolo, que todos aqueles que não viveram a promessa no tempo oportuno entram na ruminação. Começa a ruminar. Porque não aconteceu, porque agora não foi, o que está acontecendo? Deus está me provando, estou num deserto. Não. Você aceitou o deserto quando recusou passar pelo processo do enfrentamento para curar a sua alma. É melhor matar esse gigante do que viver com ele gritando no nosso ouvido.
Exatamente. Exatamente. Yes. Então, assim, aí começa a desenvolver a criança birrenta, o comportamento da criança birrenta que bate o pé e sai. Começa a desenvolver aquela criança vulnerável, que qualquer confronto ela está ferida. Daqui a pouco começa a desenvolver a criança raivosa, que qualquer situação ela começa a se defender com o escudo da raiva. E aí começam os conflitos e o distanciamento daquilo que poderia estar vivendo e não conseguiu viver. Em última esfera, você começa a se transformar em uma pessoa que não suporta a vitória do outro, não consegue desfrutar da mesa do outro, não consegue experimentar da mesa do outro porque é forte demais e você não consegue dar conta, porque o outro, a mesa do outro, a vitória do outro reflete o lugar que você está e você não conseguiu alcançar. E a mesa do outro denuncia a ausência da tua mesa. A clareza do outro, a luz do outro Yes. reflete a alma ferida que está em você. Porque aonde há luz, as trevas elas não prevalecem. A luz entrou, tudo se torna claro. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E às vezes a gente precisa enfrentar o oculto da nossa alma. Às vezes a gente precisa se dar conta do oculto da nossa alma. E tem muito crente passando pela mesa de vitória e não está suportando desfrutar e nem comemorar da vitória do outro. Aí começa a ser aquele crente que vai apontar. Eu começo a viver o apontamento, eu não consigo desfrutar da vitória do outro, eu começo a andar com um óculos, fundo de garrafa, buscando as faltas do outro, para apontar, porque eu não estou conseguindo dar conta da minha falta, eu não estou conseguindo dar conta do meu buraco emocional, eu não estou conseguindo tocar no meu buraco emocional. E aí eu começo a me distanciar da minha verdadeira identidade. Eu começo a me distanciar daquilo que o Senhor projetou para mim. E eu me distancio daquilo que o Senhor projetou para mim quando eu recuso o processo de cura. Quando eu saio do processo de cura. E como é que eu enfrento esse processo? Como é que eu me coloco nesse processo? Não é só falando. Não é eu dizendo, o apóstolo aqui, ó, eu quero ser curado. O processo de cura, ele começa primeiro quando eu me permito acessar as minhas vulnerabilidades. Não existe um processo de cura se eu não acesso, se eu não me deixo ser acessada pelas minhas vulnerabilidades. Não existe. Eu tenho um paciente, apóstolo, que quando eles começam a chorar, eles começam a sentir vergonha. E a vergonha, ela denuncia a vulnerabilidade. Ela denuncia a vulnerabilidade. Quando eu começo a perceber a vergonha, eu percebo a porta desse secreto se abrindo. E depois que eu me permito ser acessado nas minhas vulnerabilidades, eu passo a reconhecer o meu processo. Eu passo a reconhecer as minhas deficiências. E quando eu reconheço as minhas deficiências, eu passo a enfrentar esse lugar. Eu passo a percorrer, a dizer o que é que eu posso fazer para chegar até aqui. O que é que eu posso fazer para alcançar. Senhor, como é que eu posso fazer? Eu começo a enfrentar o meu processo de cura. E o meu processo de cura, ele exige conhecimento. O meu processo de cura, ele exige confissão. O meu processo de cura, ele exige um tratamento. Seja espiritual, ou seja, de fato, emocional. Só, apóstolo, que essa porta, ela é um pouco estreita. E nós estamos acostumados a passar pela porta larga. E quando a porta ela se estreita, muitos começam a recuar. E aí, o senhor vai começar a entender o porquê muitas vezes a igreja se transforma em um hospital, uma UTI. Uma UTI que só renova vidas. Vai saindo um, vai entrando o outro. Vai saindo um, vai entrando o outro. Por quê? Porque muitas vezes a gente não quer ser processado
pelo processo da cura, para conseguir alcançar o lugar da vitória. Eu tenho vivido muitas experiências no consultório que fala muito sobre esse lugar, sobre esse enfrentamento. E tem algumas experiências que têm me surpreendido muito, de pacientes que chegam até em situações graves e em pouco tempo aquele paciente ele começa a mudar a vida, ele começa a se transformar mesmo. E eu fico pensando, meu Deus, o que que levou a essa melhora? O que que levou a essa evolução? E aí, quando eu vou entender o que levou aquele indivíduo a essa melhora, a essa evolução, foi a disponibilidade de ser tocado no secreto. Apóstolo, nem todo mundo está pronto, preparado, disponível para ser tocado no secreto. Nem todo mundo está pronto, disponível para ser tocado no secreto. Na Nem verdade, todo mundo... as denúncias de Jesus, ela tinha muito a ver com isso, quando ele falava assim, sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? É porque pegavam um sepulcro e pintavam de cal, para ficar bem branquinho, bem bonitinho. O pessoal falava, nossa, que sepulcro lindo, mas é morte, está morto. E Jesus falava muito isso, ele falava para os fariseus, vocês vivem enganando, vocês mostram uma coisa e vocês vivem outra. Então, esse mesmo confronto que Jesus fez com os fariseus, ele quer fazer conosco hoje. Dizer, olha, tem uma coisa que o meu apóstolo fala, o profeta, meu apóstolo fala muito sobre isso, ele fala assim, a igreja precisa aprender a fazer oração sincera. A oração sincera é aquela oração que a gente não faz. A oração, Senhor, eu estou envolvido com desejos homossexuais. Me ajuda. Senhor, eu bato na minha mulher e gosto. Me ajuda. Né? Então, quando a pessoa começa a se expor, tanto para Deus quanto para um profissional, ou para o seu pastor, se for um pastor que tem ética para poder ouvir e ensinar, isso já é um primeiro caminho, não é? A pessoa que ela tirou de dentro, trouxe a luz. É a disponibilidade do coração. Eu estava lembrando, apóstolo, que quando eu fiz a reforma aqui do meu apartamento, antes da reforma eu ainda nem tinha piso, eu consagrei o apartamento, consagrei a reforma e eu fiz uma oração ao Senhor, consagrando que esse seria um lugar que iria prosperar. E aí todo mundo que eu fazia orçamento para reformar o apartamento tinha uma história com Deus. E aí eu contratei um eletricista, esse eletricista ele errou a fiação do apartamento toda. Aí eu consegui um outro eletricista, estava sendo muito complicado conseguir, que já era no mês de dezembro, eu consegui um eletricista. Aí aqui estava cheio de pedreiros, muita gente correndo aqui, fazendo as coisas no apartamento. E quando esse eletricista chegou, eu tava num atendimento, uma pessoa me ligou e falou, Gil, corre aqui, que o eletricista chegou. E aí eu saí para encontrar com esse eletricista. E eu queria muito que desse certo, porque as referências eram ótimas. E aí quando eu entrei, que eu olhei para ele, eu falei, meu Deus, quem é esse homem? E aí ele falou assim, o que a senhora precisa aqui? Eu falei, não, eu preciso disso, 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 disso. Só que eu não estava mais conseguindo entender o que eu estava falando e o Senhor só falava assim para mim. Diga para ele que ele é um Jonatas, mas que hoje eu o chamo para perto. Diga para ele que o anonimato da vida dele acabou e que se ele conseguir ouvir a minha voz, em pouco tempo eu mudo a história dele nessa terra. Aí eu disse, olha, querido, eu não te conheço, não sei nem quem você é, mas o Senhor está me dizendo isso, 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 isso. Ele pegou o material dele, abriu a porta, foi embora, chamou o elevador e eu disse, Senhor, eu perdi o eletricista. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Perdi o eletricista e fiquei preocupada que esse homem tinha saído, ele não me disse uma palavra. Voltei para o atendimento. Quando foi à noite, eu estava indo para a igreja. E no caminho da igreja, eu falei, eu vou ligar para ele. Aí eu liguei.
Falei, seu fulano, tá tudo bem, me desculpe se eu fui invasiva, mas eu precisava te falar. Aí ele falou assim, não, eu quero lhe dizer quem eu sou. Eu sou um pastor de ovelhas. Eu cuidava de multidões. Eu cuidava de uma igreja que tinha não sei quantos mil membros. Mas eu disse para Deus que eu queria viver no anonimato. E eu larguei tudo. E eu pedi para o Senhor que ninguém me reconhecesse mais. E o Senhor falou comigo. E entendendo que era Deus, eu saí da sua casa para ir para uma igreja. Quando eu chego numa igreja, que eu sento no último banco, tinha uma missionária, uma senhora pregando. Ela desce do altar e ela disse assim, meu filho, hoje eu usei uma serva para falar contigo. E ele disse que ali ele refez a aliança dele com Deus. E apóstolo, foram dias assim, 14 dias. Ele terminou mais ou menos a obra do apartamento. Quando ele terminou a obra do apartamento, antes de terminar, acho que 2 dias antes de terminar, ele recebeu uma proposta para ir embora para São Paulo, para recomeçar a vida dele com um negócio assim, uma reviravolta de Deus tão grande que o Senhor cumpriu aquilo que o Senhor estava falando. Mas aí eu me perguntei por que foi tão rápido. E eu entendi. Ele saiu daqui do apartamento e ele foi para a igreja. Foi direto. Direto atrás da cura dele, colocar o coração disponível para o Senhor. E se o Senhor atendeu, apóstolo, é porque o Senhor viu que aquele coração estava enfrentando cura. Porque enquanto o nosso coração não enfrenta cura, não conseguimos ser aprovados em nenhuma prova. Não tem como. Porque Deus, ele não é menino. Deus, ele sabe. Ele sabe onde é que está o nosso coração. Ele sabe onde é que estão as nossas feridas. E ele sabe até onde a gente quer disponibilizar essas feridas para ele. Até onde a gente quer viver com um adoecimento. Se relacionando com adoecimento. Ora, se alimentando da própria dor. Exatamente. Ora eu me relaciono com Deus. Ora eu me relaciono e me alimento da minha dor. E isso, infelizmente, é uma escolha. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha porque, assim, nós temos inúmeras possibilidades de viver a cura. Eu fiz um confronto com uma paciente que ela olhou para mim e ela falou assim, doutora, eu não tenho condições de lhe responder o que você está me trazendo aqui. Mas espere o meu tempo, que eu vou conseguir trazer à tona o que tanto eu seguro. E ela não conseguia falar, mas ela encontrou uma forma de comunicar a dor dela. Ela fez uma carta e deixou no meu sofá. Ela deixou aquela carta no meu sofá, eu li a carta. E quando ela chegou na sessão, um dia, ela falou assim, você recebeu o que eu deixei aqui para você? Eu falei, eu recebi. Ela, eu ainda não consigo falar, mas eu me coloco disponível para ser acessada. Ou seja, ainda que as minhas palavras não consigam elaborar a dor que eu sinto, eu busco ferramentas para me colocar disponível ao processo da cura. Isso é enfrentamento, é um enfrentamento genuíno. E quando você entra nesse nível de enfrentamento, o Senhor acelera o processo. E você atravessa um portal, que na verdade o que você está dizendo aí é que a cura é um portal. Exatamente. A cura é um portal, porque existe a pessoa antes da cura e a pessoa depois da cura. Então significa que ela passou por um portal. Você sabe, profeta Mara, que eu perdi meu pai e minha mãe recentemente, né? E foi uma perda muito traumática, né? A maneira que meu pai e minha mãe morreram foi terrivelmente traumática. E eu tinha minhas questões de vida com meus irmãos mais novos, Eduardo e Marcele. Eduardo tem 1 ano a menos que eu e a Marcele tem 2 anos a menos que eu. E, por motivos mil, eu tinha minhas questões com eles, né? Porque eles eram muito conectados aos meus pais e eu não conseguia me aproximar, aquela coisa toda. E quando meu pai e minha mãe morreu, o primeiro sentimento que eu tive foi de muita dor, de muito ódio mesmo. E eu falava, barbaridades do diabo passaram pela minha cabeça.
em relação aos meus irmãos. E aí eu conversei com alguns terapeutas, e esses terapeutas falaram assim, você tem que se afastar deles, porque você não tem estrutura para se relacionar com eles. E eu fui orar. Orei. Eu fiquei quase um mês trancado no meu quarto de oração, sem falar com a Raíza, sem falar com as crianças, só eu, só saía para comer e para dormir. E quando eu saí com uma decisão. A minha decisão foi. E o impressionante foi uma decisão que veio do espírito e da alma. Foi algo muito limpo. A minha decisão foi a seguinte: os meus irmãos não têm mais pai nem mãe. E eu sou o primogênito. Eu não posso deixá-los sozinhos. Então eu fui atrás dos dois. Primeiro, eu pedi perdão se eles tinham alguma coisa contra mim. Falei, perdoo vocês. Estou aqui para cuidar de vocês. Estou cuidando, sabe? Minha irmã teve um AVC, está sendo tratada. E é impressionante como a gente fica aliviado, fica leve. Então, às vezes, a palavra de Deus ela vai nos dar direções que não tem médico nesse mundo que vai dar. Não tem terapeuta nesse mundo que vai dar. E ela contraria esses padrões todos. Por quê? Porque a palavra de Deus já tem o caminho. E onde eu pretendo chegar, eu preciso passar por esses portais. E você sabe o porquê o Senhor, ele nos direciona a um enfrentamento? Porque não é sobre o outro. Nunca é sobre o outro. Nunca é sobre a humilhação que o outro provocou, a dor que o outro provocou. Sempre é o que eu vou fazer com o que o outro fez comigo. Como eu vou enfrentar? Porque é através do meu enfrentamento que se revela onde está o meu coração. É através do meu enfrentamento que se revela. Então, assim, a todo momento, o Senhor, ele nos conduz a olhar para a nossa vida quando ele diz assim, perdoa. Perdoa 70 vezes 7. Quando ele está na cruz, que ele diz assim, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. O que se revelava ali para os céus? O que aparecia ali para os céus? O coração de Jesus. Ali se revelava o coração de Jesus, porque não era o que estavam fazendo com Jesus, mas era o que Jesus estava fazendo com o que o outro estava fazendo com ele. Isso volta. Então, é nisso que consiste a cura, a capacidade que eu tenho de ser resiliente diante do processo da dor. A capacidade que eu tenho de reconhecer a escuridão do outro e saber que o outro vai me dar aquilo que ele possui e não aquilo que eu gostaria que ele me desse. E é isso aí. Porque tem muito esse dilema de, mas se eu perdoar, eu posso perdoar e não me aproximar de novo? Pode, mas a grande evolução é quando você entender que as pessoas continuarão sendo elas, e isso faz a vida ser a vida, né? Isso faz a vida ser a vida. Então, da próxima vez que a pessoa me espetar, eu já não vou sentir tanta dor, porque eu estou pronto para ser espetado. E uma outra coisa, apóstolo, Satanás ele tem trabalhado muito nessa instância, nessa esfera. Sabe por quê, apóstolo? Porque uma pessoa que carrega consigo a escuridão na sua alma, uma pessoa que não se abre para essa cura, é uma pessoa que vive nesse poço. Então, para onde é que essa pessoa vai te convidar quando ela estiver com você, quando ela estiver conversando, quando ela estiver em contato com você? Ela vai te convidar para onde ela está. Cada um, em uma relação, convida o outro para a casa onde mora. E é por isso que muitas vezes a gente está conversando com pessoas e a gente diz assim, meu Deus, que peso. Meu Deus, que situação. Meu Deus, que situação difícil. Isso acontece porque em uma relação há convites espirituais e emocionais sendo liberados. Quando isso acontece, se você não estiver firmado, curado, preparado, você vai entra no do outro. no esconderijo do outro. E muitas vezes o esconderijo do outro é uma vala. É uma vala. É uma vala. E aí a gente precisa ter a sabedoria do Espírito.
a inteligência para compreender nas relações aonde é que o outro está me convidando. Porque muitas vezes o outro está batendo um papo bobo, muito sem objetivo. Mas tem um convite sendo liberado. Há uma atmosfera sendo liberado. E se você não estiver preparado, você vai e você sai daquela conversa cansada, exaurido, desgastado. Porque você não está atento. Cada um dá aquilo que possui. Cada um fala do lugar que ocupa. Eu fico bem atenta às escutas e o Senhor, ele tem me ensinado a escutar. Porque através da escuta eu consigo perceber, eu consigo ver o lugar que o outro mora. Onde é que ele ocupa? O que é que ele está fazendo ali? Eu consigo entender o lugar que ele está ocupando. Porque a gente fala do lugar que a gente vive. Uau! E Uau! tudo isso está na esfera também espiritual. Tudo isso está na esfera espiritual. A gente recebe convites espirituais e muitas vezes a gente vai sem permitir. Mas por que vai? Porque não vigia. Não enfrenta o processo da cura, não se coloca disponível para viver. Aí, apóstolo, espiritualmente, muitas vezes você vai, mas você não volta. Você fica preso naquele lugar. Você fica preso e a sua alma vai vivendo de forma fragmentada em cadeias. Verdade. E você se torna sempre uma pessoa incompleta. Você inicia ciclo, mas você não fecha ciclo. Você não tem ânimo para fechar. Você não tem energia vital para dar conta de um fechamento de um ciclo. Porque você não está completo. Só fecha ciclo quem está completo. Quem consegue viver uma completude no espírito. Porque no reino espiritual não há incoerência. A coerência de Deus, ela permeia sobre as nossas vidas o tempo todo. E aí, a gente vai vivendo de forma fragmentada. Aí fulano iniciou, mas não deu certo. Fulano conseguiu passar por uma porta de emprego, mas fulano não ficou. Por que fulano não ficou? Por que fulano não deu conta? Porque fulano ainda precisa passar pelo portal da cura. E quem não passa pelo portal da cura, passa apenas por janelas na vida. Mas nunca atravessa a verdadeira porta, a porta genuína, que é a porta da promessa, da terra prometida. Teve um povo que avistou a terra, teve outro que entrou na terra prometida. E eu quero lhe perguntar aqui nessa noite, você é o povo que tem avistado a terra ou você é o povo que tem entrado na terra e tem vivido e desfrutado da terra prometida? Olha aí. Porque o que é que eu vejo, apóstolo? Todo o trabalhar de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Ele tem prazer em nos honrar. Ele tem prazer em nos abençoar. E todo o trabalhar de Deus na nossa vida é nos preparando para atravessar esse portal, para se assentar à mesa, para desfrutar da mesa. E todo o trabalhar de Deus é dizendo, filho, eu já liberei. O que tem aqui no mundo espiritual para a sua vida está liberado. Eu escrevi para você uma nova história. Eu já disse que você viveria. Você tem a minha liberação, você tem a minha palavra. Mas há uma porção que é sua. Se coloca disponível que eu acelero o processo. E é isso que Deus está falando para algumas pessoas que estão aqui. Se coloca disponível que eu acelero o processo, Ângela. O Senhor fala isso para você nesta noite. Se coloca disponível que eu acelero o processo. Olha aí. E por que o Senhor ele precisa de um coração disponível? Porque ele não é ladrão. Porque ele não é um invasor. Ele não invade corações. Ele não invade. Ele não invade. Então, a porção do mundo espiritual está liberada. Mas e a minha porção aqui? Como é que está? Está travada? Está em lugares que eu nem conheço? Está em terras que eu desconheço? E aí eu vou vivendo, apóstolo, conexões, me sentindo muitas vezes atraído por coisas, atraído por pessoas, atraída por situações e não sei de onde vem. Não sei por quê. Ah, Senhor, mas eu tive vontade, a minha carne gritou.
Aonde é que está a sua alma? Onde foi que você ficou preso e você não sabe? A cura da alma acontece nessa esfera. Quando o Senhor, ele percebe, ele vê o coração disponível, ele vem com a chave, ele começa a abrir os cadeados. E as cadeias vão sendo abertas, e aí esses pedaços vão sendo liberados e você vai se tornando uma pessoa pronta para viver a completude do Espírito. Nisso consiste a cura da alma. Enquanto essa alma ela não é curada, você vai vivendo ciclos, nadando e se cansando. Nós temos lidado nesse tempo com muitos crentes cansados, exauridos, Verdade. decepcionados, sofridos pelo tempo da espera, pela desesperança que já bateu na porta. Você sabe, profeta, que Deus levou muita gente porque estava cansada. Nessa pandemia, eu vi muito crente morreu. E eu sei que morreu porque Deus falou, vou levar para o descanso. Já não estava aguentando mais carregar seus fardos emocionais. E Deus levou por misericórdia, mas Deus podia ter deixado viver. Mas essas pessoas jamais iam abrir mão desses fardos. Então, Deus, na misericórdia, levou. Exatamente. Teve que dar o descanso. Exatamente. Então, assim, o que o Senhor, ele traz, né, com essa palavra? Eu vejo o Senhor, ele chamando um povo aqui para passar pelo portal, para viver essa terra prometida. E vejo também, apóstolo, nessa live, o Senhor querendo acelerar processos. Isso para mim aqui está muito claro. Deus querendo trabalhar acelerando processos. Pessoas que estavam distraídas, pessoas que estavam se conectando com coisas, sendo roubadas, vivendo fora do propósito, vivendo situações a qual Deus não chamou. E o Senhor diz assim, se coloca de pé, porque quero eu acelerar o meu processo na sua vida. Soraya, Deus, você sabe da obra que Deus ele tem na sua vida. Você sabe da marca da promessa que existe em você. Você sabe do chamado de Deus na sua vida. E hoje ele te chama para perto. Ele te chama para curar as suas feridas. Ele te chama para aliviar a sua dor. E ele te chama para viver aquilo que você nunca viveu e nunca desfrutou. Porque, Soraya, ele quer te colocar na mesa. Ele quer que você participe da mesa. Porque você, para o Senhor, é como a menina dos olhos dele. E é isso, apóstolo, que o Senhor, ele traz nessa noite. Ele convida pessoas para passar por esse portal. Tem pessoas aqui que estão prontas. Pessoas aqui que estão prontas para passar pelo portal. Pessoas aqui que estão preparadas para viver nessa terra prometida. Mas que o Senhor diz assim, se coloca de pé, assume o posicionamento, se coloca de pé para que você possa viver e atravessar o portal. Porque a gente não atravessa o portal de qualquer forma. A gente atravessa o portal de cabeça erguida. A gente não atravessa o portal sendo empurrada. A gente atravessa o portal tomando posse daquilo, porque quando você atravessa o portal, no momento que você atravessa o portal, a autoridade espiritual, ela desce para você viver e desfrutar da liberação da terra prometida, porque a liberação do portal, ela lhe dá habilitação para você viver em uma outra esfera, tanto espiritual quanto em uma esfera terrena. Entendeu, Magnólia? Para onde é que Deus te chama? Você é uma pessoa que Deus está te chamando para atravessar o portal. Deus ele está te chamando para você atravessar um portal. Abre o seu entendimento, vai para o secreto, porque Deus ele tem segredos espirituais para
colocar nas suas mãos. Ele tem chaves, nesse tempo, ele tem chaves para liberar na sua vida, para colocar nas suas mãos portas que irão se abrir. Por isso ele te chama ao secreto, porque você vai passar por este portal. Tem 4 pessoas na live que, antes de começar essa live, essas pessoas tinham algumas situações emocionais que elas falavam: isso nunca vai sair do meu coração. Elas começaram essa live carregando esse peso, dizendo: isso nunca vai sair do meu coração. Mas, enquanto você falava, essas 4 pessoas, elas foram libertas. Houve um processo de libertação. E essas pessoas estão desesperadas para começar um novo tempo. Elas sabem que quando terminar essa live, já começou um novo tempo na vida delas, entende? E outra coisa, eu vejo uma pessoa de pé, tá aí agora, com o celular na mão, essa pessoa está de pé. Ela estava assistindo a live sentada, mas ela ficou de pé e ela está se vendo de frente para um umbral de uma porta e ela está com vontade de marchar. Ela está com vontade de marchar dentro da casa dela, em direção a esse portal. E Deus está dizendo: por que não marchou ainda? Pode marchar, porque você vai passar por esse portal como uma guerreira valente, com a espada na mão, marchando agora. Essa palavra que a Mara está dizendo aí, eu confirmo essa palavra. É um tempo de aceleração de processo. É um tempo. Olha, eu tenho visto homens de Deus contando testemunhos de processo acelerado, que é uma coisa mais linda. E eu, pessoalmente, também tenho vivido nos últimos 2 anos o que eu não vivi a vida inteira, de ministério, de casamento, de família, de finanças. Então, Deus manda dizer para você: é só uma moeda de troca. Libera o perdão, abre mão dessa mágoa, dessa raiva e toma uma atitude. É necessário que você tome uma atitude. Talvez você tenha que telefonar para alguém para poder consertar as coisas. Porque não pode ter pendências no mundo espiritual. Não pode ter pendência. Ah, mas Deus sabe que eu perdoei. Deus sabe que eu me arrependi. Deus sabe, mas às vezes você tem que consertar a rota com uma pessoa. Que você deixou uma marca no coração da pessoa. Você está livre, mas a pessoa está acorrentada por causa de você. E Deus está dizendo uma atitude. É a única coisa que falta para algumas pessoas acessarem o portal da riqueza, o portal da plenitude. A profeta Mara, eu estou vendo pessoas indo para Paris. Eu estou vendo algumas pessoas aqui da live indo para Paris. Deus abrindo porta para viagem internacional com o marido. Mas primeiro tem que consertar o coração. Amém. Bispa Beatriz, é restrito o que eu vou te falar, mas assim, abandona os fardos, abra mão dos pesos, porque o Senhor, Ele quer você leve, Ele quer você leve, Ele quer você leve para passar por esse portal e desfrutar, e Ele quer você na mesa. Ele quer te alimentar com pão. Ele quer te alimentar com vinho. A honra. Ele quer coroar a sua vida com honra. Bispa Beatriz. Deus, Ele quer fazer isso com a sua história. Tem um Dantas aqui que o Senhor, Ele quer o coração disponível. Ele quer o seu coração disponível para Ele acessar, trabalhar e te colocar pronto para você viver aquilo que você ainda não viveu, aquilo que nem chegou ao seu coração, porque Ele tem surpresas para você neste tempo. E Ele te convida a se colocar de pé para ser conduzido ao portal. Profeta Mara, tem outra coisa. Olha, existe uma coisa chamada ministério travado. O que é um ministério travado? São pessoas que têm o título de ministério, mas o ministério não anda. Não acontece.
Existem pessoas aqui na live com o ministério travado. E Deus está dizendo, é necessário você consertar. É necessário você consertar alguma coisa que aconteceu no começo desse ministério, no seu coração, para que Deus possa destravar. E é necessário que você acredite nisso, porque existem pessoas que nascem, vivem e morrem com o ministério travado. Eu conheço muitas. Deus quer destravar ministérios e resgatar tempo perdido. E o que o Senhor traz ao meu coração, que tem pessoas vivendo, carregando fardos aqui. Tem pessoas vivendo emaranhadas com situações. Tem pessoas vivendo emaranhadas com processos que Deus não chamou e que Deus não mandou. Tem pessoas perdendo tempo, colocando a mão em lugares que Deus não mandou. E se você insistir com essa mão aí, você vai ver a sua mão queimar. Você vai ver a sua mão queimar, porque Deus ele não te chamou a esse lugar. Deus te chamou para um tempo em que Ele quer tratar com você. Não é tempo de você tratar com o outro. É um tempo em que Ele quer tratar com você. Então, eu vejo pessoas vivendo e arrastando fardos, segurando fardos, entrando em processos em forma de fuga, vai viver o processo do outro porque não está dando conta do seu próprio processo, vai tentar colocar a mão no fardo do outro porque não está conseguindo carregar o seu, então fica distraída em cadeias emocionais e não consegue desfrutar da cura. E não consegue suportar a vitória do outro, porque está presa em cadeias emocionais. E o Senhor, Ele está querendo destravar, apóstolo. É um destravar, porque é um destravar aqui de destino. Essa noite é um destravar de destino, é o Senhor tirando as mazelas, tirando os fardos e dizendo assim, venha a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu lhe darei descanso. É o que o Senhor está falando para você nessa noite, para você aprender a descansar. Essa corrida, ela é individual. Esse processo de cura, ele é individual. Em alguns momentos você vai precisar da ajuda de pessoas. Em alguns momentos você vai precisar se colocar disponível para ser conduzido por pessoas. Mas essa busca é num secreto. Essa direção, ela tem que descer do alto e não da sua carne. Chega de agir pela carne. A sua carne tem falado, a sua carne tem clamado, a sua carne tem orado e você tem tido dificuldade de se conectar com o Espírito, porque você tem vivido das mazelas e não da graça. E é esse o caminho que você tem seguido. E o Senhor está dizendo, não estou nisso. Eu não estou nesse caminho, eu não estou nessa direção, eu não estou nesse lugar. E você precisa reconhecer que não é o seu caminho, mas é aquilo que Ele designou para a sua vida. Não é o que você quer, é o que você precisa. E o Senhor está dizendo aqui para muitas pessoas aqui hoje, não é o que você quer, é o que você precisa. E muitas vezes você não sabe o que você precisa. E você vive como uma criança mimada, buscando o que você quer o tempo todo. Com dificuldade de crescer, com dificuldade de amadurecer, com dificuldade de reconhecer o Deus que você diz servir. Yes. Deus, Ele está chamando o apóstolo, o povo aqui para um destravar, mas para um conserto. Tem pessoas aqui que precisam mudar a rota. Tem pessoas aqui que precisam mudar a rota. Tem pessoas aqui que precisam mudar a rota e se conectar com o Espírito para conseguir atravessar esse mar a pés enxutos. E para muitos aqui o Senhor diz que esses perseguidores que um dia te acompanhou, que um dia pintou, que um dia cruzou o seu caminho, para muitos ele diz aqui para você, esse você nunca mais verá. Profeta Mara, e a rota, as pessoas elas tomam rotas erradas justamente por questão de problemas emocionais, de feridas.
Você sabe que tem muitas pessoas que falam assim, só por causa disso, né? Só por causa disso você vai ver, eu vou abrir uma empresa e vou fazer. Ou seja, os sonhos dela são baseados em uma ferida. Só por causa disso você vai ver, eu vou casar com um homem rico e não sei o que lá. Só por causa disso você vai ver, eu vou fazer a faculdade tal, tal, tal e tal. Então, quando ela realiza esse sonho, ela entra em uma dor extrema, porque não foi um sonho gerado por cura, foi um sonho gerado por raiva. Então ela entra, e outra coisa, ela quando realiza esse sonho, ela entra em sabotagem. Aí ela mesma destrói o casamento, ela mesma destrói a empresa, ela mesma destrói o que ela construiu, o ministério. Por quê? Porque o subconsciente dela sabe, aí, você conseguiu, era isso que você queria? Não, não era isso que você queria. Você está infeliz. Então, por isso Deus está falando aqui, está corrigindo rota antes que você faça uma bobagem. E existe um plano lindo traçado para cada um de nós. Nós não precisamos criar planos por causa de raiva, de vingança, de orgulho, de feridas desse tipo, para mostrar algo para alguém. Destruir o destino da sua vida. Minha filha diz, só se vive uma vez. Você vai destruir sua vida para poder mostrar para as pessoas o seu orgulho. Olha como pode. Toda mudança de rota consiste em um coração que precisa de cura. Olha. Toda mudança de rota, quando você muda a sua rota e você muda para viver emaranhado na dor, para viver em processos que Deus não te chamou, e nesse processo você só está gerando prejuízo ao invés de gerar graça em Deus, o seu coração precisa ser curado. Porque se o seu coração não passar por um processo de cura, você não consegue mudar a rota. Então o Senhor, Ele está buscando nesta noite coração disponíveis aqui, coração que busque, que queira de fato essa liberação de cadeias para viver exatamente o projeto genuíno escrito por Deus no trono dele. Ó, Deus tá salvando um casamento aqui agora. Uma pessoa que estava para se divorciar, mas Deus falou, não faça isso motivado pela dor. Conserta. Mostra que tem mulher em casa. Mostra que tem mulher em casa. É isso aí. É isso aí. Glória a Deus. É uma noite de cura, é uma noite de reparo, é uma noite de direção, é uma noite que tem portais abertos, é uma noite de preparação, é uma noite de destravar de destino, é uma noite de mudança de rota, é uma noite de liberação. E muitos aqui viverão a partir de hoje e verão a mudança de rota, porque é um tempo em que Deus vai acelerar esse caminho. Muitos verão e dirão, apóstolo, eu vivi a mudança de rota. Muitos verão, desfrutarão dessa mudança de rota. Coisas que não iriam mais acontecer este ano, mas até dezembro você vai viver aquilo que você nem imaginou que viveria. Deus, Ele está liberando sobre a sua vida. Ele está liberando respostas para você essa noite. Ele está liberando respostas para a sua vida. Ele está liberando livramento. Ele está liberando cura nessa noite. Ele está mudando a rota de muitos corações que pediram socorro, de muitos corações que pediram ajuda, de muitos corações que confessaram as suas mazelas. E a esses corações ele diz, eu estou mudando a rota, porque eu ouvi a tua oração. Ouvi o teu choro, vi o teu clamor e estou mudando a rota da sua vida. Amém. Louvado seja Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Gente, nós vamos orar para encerrar. Bispa Raíza está online? Dá um alô aí se a Bispa Raíza estiver online, por favor. Enquanto ela responde aí, eu já vou anunciar sem ela saber. No amor, aqui. Vou anunciar no amor. Apóstolo, me dê só um segundinho. Marta, ótimo.
eu quero declarar sobre a sua vida uma mudança de rota. Eu quero declarar na sua vida a provisão do Senhor, a liberação. Eu quero declarar sobre você que você será uma mulher próspera. Eu quero liberar a sua vida no mundo espiritual para prosperar, para viver, para desfrutar tudo aquilo que Deus ele escreveu a seu respeito, tudo aquilo que Deus disse que faria na sua vida. Todo o empecilho, todo o embaraço, tudo que estava te impedindo de desfrutar da mesa do Senhor. Eu declaro como ungida, como profeta do Senhor nessa terra. Você vai viver e o seu coração vai se alegrar, porque você vai desfrutar dessa mesa. E você, Marta, passará por esse portal. Amém. Amém. Ó, Bispa Raíza está online aqui. Bispa Raíza é minha esposa, para quem não conhece. Deixa eu fixar ela aqui. Gente, não falei com ela não, mas eu sei que ela é uma mulher de Deus. E ela vai falar, ai, Ricardo, você cansa a minha beleza, Ricardo. Mas amanhã vai ter live às 20 horas. Eu não estarei aqui porque eu vou estar pregando na Casa de Profetas do Iracete, lá em Santa Maria. E para quem inscreveu online também vão assistir. Mas amanhã vai ter live às 20 horas. A Bispa Raíza vai dirigir aqui pelo meu Instagram. E ainda hoje eu vou procurar quem vai ser o convidado especial de amanhã. Nós vamos divulgar amanhã cedo aqui na timeline, nos grupos também. Porque a semana está quente, já começou quente e vai continuar quente, tá bom? Então estou ao vivo aqui, a cores, quem sabe faz ao vivo. Estou passando bastão para a Bispa Raíza aqui. Tá? E vai ser bom demais. É bom que vocês vão conhecer um pouquinho da raiz e vão descansar de mim um pouco. Amém? Rogério Hipólito, bom te ver aqui. Glória a Deus. Profeta Mara, quer dar suas considerações finais? Quero agradecer, dizer que é sempre uma honra, apóstolo, dividir um espaço com o Senhor. E agradecer a todos aqui, dizer que vocês receberam mesmo, porque o Senhor escolheu a dedo pessoas aqui para estar nessa live, para ouvir, foram pessoas específicas, e agradecer a Deus por esse momento. Amém. Glória a Deus, gente. Olha, então é isso, tá? Amanhã, 20 horas, live. Sigam a Profeta Mara aí, esse perfil que ela está usando é o perfil da igreja dela, né? É o perfil da igreja que ela congrega, porque o outro perfil é o perfil profissional dela. E por questões de ética, é bom não misturar o profissional para falar de outros assuntos. Eu coloquei aqui, @psigilmara. Eu já coloquei aqui, @psigilmara. Bom, então sigam lá, vocês vão conhecer o perfil profissional dela, que é uma benção, né? @PSI Gilmara. Mais conhecida como Profeta Mara. Gente, essa é a nossa líder de intercessão. Todos os dias ora pela nossa vida, pelo ministério. Nós temos um ministério forte de intercessão. Sim. E tem vagas abertas aí para intercessores participarem. Em breve nós vamos fazer um grande congresso de intercessão presencial e também filmado pela internet. Amém, gente? Então Deus abençoe. Mara, agradece o maridão aí por ter cedido você, né? Agora dá uma unção dobrada para ele aí, em nome de Jesus. E, pessoal, boa noite a todos. Orem por mim, que eu vou estar viajando amanhã para Santa Maria e volto na quinta-feira. E a semana continua tudo certo. Live todos os dias. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.